Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ativo fixo, cadastro ativo fixo, manual, uma adição de um ativo, uma venda de um ativo, uma baixa, um despojo de um ativo e depreciação. No primeiro vídeo nós vamos fazer manual, depois eu vou gravar vídeos independentes para não ficar tão comprido, sobre entrada de um ativo através de uma nota de compra e venda através de uma operação de venda, ok? Bom, primeiro passo eu vou logar no BRRP. Então, colocando no BRRP, o ponto principal do ativo fixo é ter um produto do tipo ativo, um grupo de produto, uma categoria contábil, onde nela está amarrado também um grupo de ativo, e a partir daí dar seguimento normal à operação do ativo. Então, eu vou, primeira coisa, pegar um produto. Então, tem um produto. Vou usar o último produto que eu criei aqui, que é o exemplo 6. Então, vou pegar o Dev 6 aqui, que é um exemplo de ativo. Esse produto está cadastrado normalmente, com NCM, com operação normal, se ele é item, por exemplo, para o SPED, no caso ele é um ativo mobilizado, toda operação normal de um ativo fixo. Bom, o que é fundamental aqui? Que esse cara é do tipo de ativo e também que, se a gente olhar dentro do meu grupo de contábil de produto, eu criei um grupo chamado máquinas e equipamentos. Nesse grupo de máquinas e equipamentos, o que eu fiz? Eu criei um grupo normal, setei contas contábeis dele normal e, consequentemente, setei aqui que ele é um grupo de ativo. Então, esse cara é determinante para que o sistema saiba que nós estamos falando de um produto de ativo. Existem variações em algumas empresas que preferem controlar o ativo como um produto normal. Então ele não está marcado como ativo aqui. Ele está marcado, por exemplo, como um produto de item e ele controla estoque desse ativo. No BRRP não há necessidade. Pode ser feito assim, mas não há necessidade. O estoque está dentro do cadastro do meu ativo e eu sei pela listagem que está disponível ou não. O sistema vai entender normal. Posso cadastrar como item. Bruno, comprei um determinado item para revenda e agora ativei ele. Não tem dificuldade, poderia ser feito. O que determina isso é que a categoria desse cara está marcada, ou deveria estar marcado, num grupo de ativo. Bom, outra coisa importante aí, as contas contábeis do grupo, que são herdadas lá na configuração do produto, elas vão funcionar normalmente. Por que vão funcionar normalmente? Um produto só é ativado dentro do BRRP a partir do momento que eu, por exemplo, faço a adição dele. Se eu não fizer a adição dele, o sistema não entende que ele é um produto ativado. Ele é um candidato ativo, mas ele ainda não está ativado. Bom, como eu configurei aqui, para a parte contábil ficar mais elegante. Dentro das minhas contas contábeis, a gente já fez vídeo sobre as contas contábeis de produto, mas dentro da conta contábil de produto, eu poderia deixar, normalmente, como daqui, custo de serviço prestado, que é uma conta que vem para o padrão, ou eu poderia trocar isso aqui. Então, eu vou trocar essa configuração aqui para contas para ficar mais fácil de entendimento. Então, por exemplo, vou trocar a conta contábil do patrimônio. Então, vou falar aqui, esse produto aqui, a hora que ele entrar no meu estoque, ele vai estar numa conta de... Eu criei uma conta chamada ativo em andamento. Bom, lembrando do percentual, eu não lembro como o nome da conta inteiro, digito andamento e ele coloca para mim aqui todas as coisas que eu tenho com a palavra andamento. Ou, por exemplo, eu quero que tenha em qualquer lugar que seja ativo. A conta que eu criei, no caso, é aguardando, né? Beleza, ele trouxe ativo em qualquer lugar. Agora, eu posso procurar dessa forma, então eu vou procurar qualquer coisa que comece com aguardando e, consequentemente, não chegou ainda. Ou poderia, da mesma forma, fazer o seguinte: olha, eu tenho uma dúvida, eu sei que a conta minha começa com 7 percentual. Então ele trouxe todas as contas que eu tenho que estão aguardando, com o nome aguardando. Bom, um coisa bastante importante aí, repara que eu criei uma conta chamada Produtos Aguardando Ativação, lá no meu grupo de contas transitório, e vou amarrar, falando que eu quero como padrão, se não tiver nenhuma, não vier setado nenhuma dessas dimensões,
eu quero que obrigatoriamente acate essas dimensões como uma padrão minha. Então, eu vou salvar e vou amarrar. Nesse formato aqui, eu acabei de criar uma conta contábil diferente para esse produto. Então, é isso. Eu posso trocar as contas contábeis melhor me aguarde. O que vai acontecer aqui? Ele vai entrar no meu estoque? Vai, mas ele vai ficar numa conta transitória porque são produtos que eu vou ativar. Quando eu ativar esse item, ele vai sair dessa conta transitória e, consequentemente, entrar na minha conta do ativo. Bom, pessoal, é uma rede de contas contábeis, então, como a gente estava falando. E o próximo passo, eu poderia e deveria cadastrar o meu produto. Só antes da gente ir para o cadastro do meu produto, do meu ativo. Antes de a gente seguir esse passo, nesse cadastro de grupo de ativo, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele vai determinar, por exemplo, se é um ativo que vai estar em meu poder, se é um ativo que vai estar depreciado, que vai depreciar ou não, ou até mesmo se é um ativo por DM. Um outro ponto importante aí são as contas contábeis. Então, eu defini qual o esquema contábil que eu vou usar esse ativo. Eu tenho o lançamento contábil que ele vai gerar de depreciação é real. Eu vou usar um tipo de depreciação linear. E aí aqui tem uma coisa importante para comentar. Nos métodos de depreciação, estão implementados alguns métodos de depreciação. O SL, e tem que ser obrigatoriamente SL, ele significa linear, que é Standard Linear Depreciação. Tem outros métodos implementados, como por exemplo o dia to dia, o dia por dia, então day to day. Nós no Brasil utilizamos o SL. E poderia implementar, por exemplo, outros métodos que são específicos para cada cliente. Então, consequentemente, nós vamos utilizar sempre SL, letra maiúscula, SL no tipo de depreciação. Eu posso ter um tipo de depreciação cadastrado na minha organização asterisco e usar em todos os outros itens. O que vai acontecer aqui? Ele vai criar uma depreciação em face à minha vida útil que eu estou utilizando. Aqui vou amarrar as contas minhas que vai estar no ativo. Então, qual a conta que eu vou ativar esse item? Qual a conta que vai depreciar? Qual é a conta minha de despesa de depreciação? Ou seja, cada mês que eu vou dar a depreciação, onde ela vai entrar? Qual a minha conta com razão de venda desse ativo? Ou qual a minha conta em razão de perda desse ativo na venda? Ok? Então, basicamente, isso aqui são cadastros. Eu posso mudar esses pontos contábeis depois em cada ativo. Posso ter diversos grupos, mas é daqui que vai acatar a minha tabela de depreciação. Bom, vamos no próximo item. Eu vou cadastrar um ativo. Então, esse vídeo aqui, nós vamos fazer um cadastro de ativo de forma manual. Então, ativo. Vou cadastrar ele aqui em primeiro lugar. Quando vem numa nota fiscal de entrada, ele já cria automaticamente esse cara e depois eu só complemento. Então, vou criar um novo ativo aqui. Vou chamar ele de AT 1020. O número de inventário dele vai ser o 5870. Vou colocar como a gente atua aqui na Dev. Então, I. Nome. Exemplo de ativo manual. 06. Qual é o grupo de ativo que esse cara pertence? Mas, Bruno, por que eu posso selecionar um grupo de ativo novamente aqui? Porque eu posso mudar o grupo de ativo a qualquer momento no cadastro. Claro que depois que começar a depreciar, eu não posso mais. Mas nesse momento aqui, eu poderia ter um grupo de ativo padrão que está amarrado ao meu produto, mas na hora que eu vou ativar, mudá-lo. Então aqui eu vou colocar o meu produto que eu acabei de criar, de novo Dev 05. Dev 06, né? Desculpa. Dev 06. Número de série, porque o número de série dele é o 5320. Ano de fabricação, 2019. Itens importantes aqui, a gente controla muito no notebook. Então é fundamental, por exemplo, eu controlo o número de série, lote, fabricação e ano. Entrando em serviço hoje, data de criação, vou colocar hoje também. Data de vencimento da garantia, vou colocar que é fevereiro. Data de reabilitação ativa eu não tenho. Poderia vir de um projeto, sistema eu posso criar um projeto. E esse projeto, no final dele, virar um ativo. Exemplo, eu quero criar um projeto de uma construção de um galpão.
e ao longo de um período, depois de todas as despesas que eu coloquei dentro desse galpão, eu quero transformá-lo num ativo. Aqui tem uma parte bastante importante para mim poder explicar para vocês. Que significa o seguinte: se um ativo meu está em posse, significa que ele está comigo, ou seja, ele está dentro da minha empresa ou em algum lugar que esteja sobre a minha guarda. Bruno, por que isso? A gente tem diversos clientes que controlam ativos em terceiro. Então, exemplos de comodato, exemplos que eu tenho de envio de máquinas em aluguel, por exemplo, e assim por diante. Mas como que eu controlo isso? Desde a parte de resíduo ambiental, que é uma das coisas que a gente controla, uma das verticais nossas, a uma operação normal de ordem de serviço, eu consigo, ou manualmente, eu consigo movimentar o ativo para determinadas empresas, para determinados parceiros de negócio. Na prática, eu tenho um movimento manual que eu posso fazer automaticamente no ativo ou através de cada fatura que eu emita. Então, a gente já viu vídeos sobre o tipo de documento. Eu vou fazer uma pausa rapidinho para mostrar isso daí, só para relembrar vocês. Então, lá no tipo de documento, quando a gente está falando no tipo de documento de fatura R ou AP, então, por exemplo, vou pegar aqui um subtipo, um tipo base de fatura AR. Vou pegar aqui fatura R, ou AP mesmo, vou pegar uma R aqui. Lá na minha fatura R, eu tenho um campo que é este cara aqui, se baixa ativo ou não. O que determina esse campo? Se eu marcar esse campo baixa ativo, ao fazer uma fatura, ele vai criar para mim, ao fazer uma fatura e tiver um ativo relacionado a ela, ele vai criar para mim automaticamente um despojo ou uma baixa desse ativo e deixar pronto na tela para que eu possa efetuar a baixa efetivamente. Faturas que eu tenho, por exemplo, de remessa em comodato, remessa para demonstração, remessa para conserto, eu posso desmarcar isso. O que significa desmarcar isso? Significa que o sistema vai automaticamente, ao ter um ativo amarrado a ela, movimentar esse ativo, tirando ou voltando para a sua posse. Ou seja, tirando no caso de saída e voltando no caso de retorno. Então, Bruno, fiz uma fatura de remessa para conserto e tinha um ativo relacionado a ela. Sim, o sistema veio aqui, desmarcou o imposse e marcou para quem foi essa fatura. Fiz um retorno dessa mercadoria para dentro do RP, fiz um RM dela, retornei essa nota, ele marcou o imposse e, consequentemente, eu tenho o que está ou não em seu poder. Beleza? Bom, um outro ponto bastante importante, falando ainda sobre o imposse ou não, é saber aonde está cada ativo e controlar onde está cada ativo. Então, a gente tem alguns casos bastante específicos. Imagina clientes que controlam caçamba de resíduo, 1000 caçambas. Aonde estão minhas caçambas? Por quem passou essas caçambas? A caçamba veio variada, onde ela esteve? E aí, para cada movimentação dessa, eu vou compondo um histórico de ativo que vai ficando automaticamente para mim poder saber o que aconteceu. Bom, o empoder já é diferente. O que é o empoder? O empoder significa o seguinte: se é empoder, eu comprei esse ativo, é meu, ele automaticamente eu posso depreciar. E se não é em poder, ele é um leasing. Por exemplo, aqui é um aluguel. Então, aqui eu também posso informar quem é o cara que eu estou alugando o meu leasing. Que no caso o leasing não deixa de ser um aluguel. Bom, então eu estou marcando que é em poder que vou depreciar. E nós sabemos também que leasing não tem depreciação, né? Ou contratos de aluguéis não tem depreciação. Então, que é o caso de poder ou não. Aqui tem a ver com a aba de manutenção. Nós vamos fazer depois um vídeo sobre manutenção preventiva e corretiva. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. E aqui o status desse ativo. Depois eu tenho várias abas aqui embaixo dentro do meu ativo. Várias abas. Que vão desde o produto que eu amarrei a ela, aos saldos patrimoniais que ele já provisionou, as contábeis, toda a tabela minha de edição, que não tem nenhuma edição aqui disponível, o item disponível, métrica de prevenção que tem a ver totalmente
relacionada com a parte de manutenção preventiva e corretiva. O sistema consegue trabalhar com manutenções preventivas e corretivas, e dentro das preventivas, por métrica ou por calendário. Então, todo dia 30 eu reviso o óleo do meu caminhão. A cada 2.000 quilômetros eu faço uma checagem de pneu. Então, eu posso ter métricas que podem ser diversas e concomitantes, horas de voo, quilômetros, horas náuticas, quilômetros, milhas náuticas, e de acordo com o que eu aponto na minha métrica, automaticamente vem para dentro do meu apontamento e a minha manutenção preventiva é isso. Por exemplo, tudo na parte de vertical de resíduo, toda a parte de fechamento de itinerário, eu consigo gerar o apontamento dos quilômetros rodados desse caminhão para dentro do meu apontamento de métrica. Histórico de ativo, que eu acabei de explicar. Se ele veio de um projeto ou não, então se ele veio de um projeto, o que eu tenho em cada um desses itens de projeto. Informações financeiras, então se eu aluguei, se eu comprei esse item, então qual é o contrato que eu tenho, qual é o método que eu tenho de financiamento, qual é o contrato, qual é o parceiro, qual a data, mensalidade, observações, então eu consigo controlar todos esses itens aqui. Informações de seguro, por exemplo, qual é a seguradora, qual não é, qual a apólice, qual o prêmio, qual o valor segurado, quando vence. Impostos, também posso colocar a mesma coisa aqui de impostos, se foi comprado novo, se não foi comprado novo, qual é o método que eu tenho de finanças desses impostos, se eu não tenho, se eu tenho crédito desse investimento, qual é o crédito, então muito relacionado, por exemplo, ao controle de SIAP, e também se eu tenho, por exemplo, controle de licença, então, por exemplo, aqui, qual é o estado dessa licença, qual é o número, qual a data de revisão dessa licença, qual é a data de vencimento, por exemplo, aqui uma patente, ou uma licença mesmo. Outras informações, eu posso colocar informações a meu critério, e despesas, que é onde ele vai provisionar cada um dos itens de depreciação que eu tenho. Nós vamos ver isso aqui depois. Bom, e eu não abri a aba, mas vou deixar para abrir depois, para a gente ver já com dados, a parte minha de saldos patrimoniais. A parte de configurações, essas configurações que estão no grupo, eu poderia mudar essas configurações que estão aqui no grupo, mas nesse caso eu não vou fazer. Por que eu tenho esse cara aqui chamado atualizar contas? Porque eu posso trocar as contas contábeis no meu grupo e eu posso automaticamente atualizar para que novas contas de depreciação sejam acatadas. O que vai acontecer aqui? Ele vai atualizar as contas que eu tenho aqui e também as contas que estão amarradas nas próximas depreciações. Mudei a conta que eu tenho de depreciação. Ok, vai ficar parte numa conta e parte na conta nova que você ajustou. Bom, uma vez que eu fiz esse ativo, então, eu teria que ativar, porque esse ativo não está válido para mim ainda. Lembrando, só com funcionalidade, eu tenho aqui embaixo o último que eu criei, né, para a gente poder saber e não se perder. E eu vou criar, então, a adição desse ativo. Então, ao criar a adição desse ativo, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma adição nova, então, uma nova adição. Vou falar que essa adição é uma adição de um ativo no meu mundo café. Vou colocar meu ativo que eu relacionei aqui, que é o AT020. Repara que ele já trouxe o número de inventário para mim, IC 587, e já falou que é um exemplo manual. Data da conta hoje, vou falar que tem ativos relacionados com ele. Vou falar que é uma entrada real de lançamento. Não é fatura, não é importado, não é manual. Importado aqui é planilha, eu poderia importar através de múltiplas planilhas. Imagina uma empresa que tem muito ativo, não vou digitar por uma mão. Eu vou criar os ativos e vou criar depois as ativações automaticamente. Bom, manual. Vou falar o seguinte, que esse produto meu é um ativo, eu poderia falar que é uma despesa, então eu poderia cadastrar um ativo, mas não trabalhando com ele em depreciação, já jogando automaticamente para a despesa. Sim, posso. No Brasil, se não me falha a memória, é menor que R$1.000, né? Não precisa ser ativado. Nesse caso aqui eu poderia cadastrar, ter o controle do meu ativo e já remeter automaticamente para a despesa. Bom, qual é o valor do meu bem? Então o valor do meu bem aqui, eu vou falar que vai ser, vamos pôr aqui R$50.000. Poderia falar que ele está em algum estoque, num localizador de estoque. E qual o valor salvo? O valor salvo aqui é saving de ativo. Então, por exemplo, a gente sabe que no terreno, um galpão, não deprecio ele em exaustão. Então, vamos imaginar que eu vou salvar aqui, vou pôr aqui R$10.000. Ou seja, quando chegar em 10 mil, ele para de depreciar, porque é um valor residual desse bem. E, consequentemente, qual o tipo de conversão? Se fosse multimoeda, spot, e vou automaticamente completar esse item para que ele entre no meu estoque. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu completar esse item,
ele vai estar efetivamente colocado, ativado. Ele provisionou já a contabilidade minha aqui. Então ele falou, olha, máquinas e equipamentos industriais 50 mil reais e o meu produto aguardando ativação 50 mil. Por que a contrapartida foi essa conta? Porque esse produto ele está entrando no meu estoque de forma manual. Então já se tem a presunção que já tem saldos em contas contábeis que você vai ter que ajustar manualmente. Então é o que ele está jogando, ativando normal. Bom, um outro ponto importante é que lá na minha tela de ativo, então agora ela processou, ela colocou, manteve os dados que eu deixei aqui, e ela colocou um ponto importante aqui que é o seguinte, ele está ativado agora e a data de ativação foi 7/12. E ele provisionou na minha saldos patrimoniais o seguinte, então ele fez assim, valor do meu bem 50 mil, valor salvo 10 mil, então eu vou fazer 50 ou 60 parcelas de R$833, que vai ser minha depreciação. Então talvez você deve estar se perguntando aí, Bruno, então você falou coisa errada, porque ele está provisionando a baixa incluso do valor total. Mas não, vejam o seguinte, 50 mil menos 10 mil dividido por 60. 666. Mas está 883 aqui. O que houve aqui foi que, dentro da minha despesa, ele já provisionou o valor correto. Ou seja, quando ele fez a minha depreciação, ele já ajustou com o valor do meu save. Bom, esse vídeo não ficou muito longo, vamos parar por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre depreciação, vamos falar sobre baixa de ativo.